Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cíntia e eu sou aluna do curso de Pedagogia, EAD. Hoje tem uma atividade para a gente fazer, uma atividade reflexiva, e ela é relacionada a duas disciplinas, ao ensino da Geografia e o ensino da História. E nessa atividade hoje, nós vamos trabalhar o uso da imagem. Essa imagem que eu escolhi aqui para vocês, ela mostra um pouco da minha infância, vivida na cidade de Guaíra, que fica no oeste do Paraná. Essa foto ela foi tirada em fevereiro de 1991 e nela eu tinha cerca de 11 meses. Essa casa é a sala da casa dos meus avós, que viviam em Guaíra. E sempre que era possível, nós saíamos do Paraguai, nós vivíamos em uma vila no Paraguai, e nós saímos de lá e viemos passar alguns dias na casa dos meus avós, aqui em Guaíra. E de acordo com os relatos da minha mãe, ela conta que eu era uma criança muito tranquila, muito obediente nesse período de 11 meses, e era uma criança que gostava muito de explorar, gostava de passear com meu pai pelo sítio, a cavalo, gostava de explorar mais o ambiente assim. E nesse período de 1991, era um período de muitos acontecimentos fora do Brasil. Por exemplo, nós tínhamos a Guerra do Golfo, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e também a morte do cantor Freddie Mercury, da banda Queen. E no Brasil, nós tínhamos como governante o Fernando Collor de Mello, que nesse período congelou os salários, né, da população e aumentou as tarifas públicas. E isso acabou complicando, então, na verdade não, né? Muito da vida dos brasileiros nesse ano aí de 1991. Então, digamos que não era um ano muito tranquilo. Ao lado, nós temos a localização geográfica da imagem, utilizando aqui a Rua Desembargador Antônio F. da Costa, que fica no centro da cidade de Guaíra, e nós utilizamos como ferramenta o Google Maps para localizar essa rua. Era uma rua muito tranquila, uma rua muito pacata, era uma casa muito bacana de se viver e eu tive muitos momentos bacanas da minha infância nessa casa, tenho boas lembranças. A atividade de hoje, eu acredito que ela está mais voltada para pesquisa e também para a interação dos alunos com os pais. Como a gente pode utilizar essa atividade? Eu acredito que, utilizando as fotos, a gente consegue entender a importância desse registro para se explicar algum fato, para explicar a vida da criança e tudo mais. Então eu coloquei aqui o seguinte, que desde o primeiro momento da vida de cada um, a gente utiliza a foto como registro. Em relação à observação de uma imagem, a gente consegue perceber que a criança começa a entender, a compreender as formas, os objetos, a observar tudo que tem ao seu redor por meio de uma imagem. E nesse caso, nós temos aqui duas disciplinas para serem trabalhadas, a história e a geografia. Dentro da história, a gente consegue utilizar as fotos como um registro propriamente dito. E por quê? Porque todas as fotos elas contêm histórias. E por meio de uma simples foto, que é uma foto de quando era bebê, eu posso contar vários fatos históricos para aquele ano de 1991, por exemplo, como nessa atividade aqui. Por meio disso, a gente consegue fazer com que a criança possa pesquisar e também interagir com os pais. Isso voltado para a disciplina de história, de uma maneira bem simples, bem tranquila. Com a disciplina de geografia, eu já posso exigir um pouquinho mais da criança. Por quê? Porque eu vou conseguir pesquisar com o meu pai, com a minha mãe, com os meus tios, avós, de onde é aquela foto, de que rua. Quando eu tenho o nome dessa rua, eu posso jogar lá no Google Maps e fazer uma pesquisa. Nesse caso aqui, eu não consegui a imagem pelo Google Maps da frente da casa, porque eu acredito que houve uma desatualização ali, mas eu já vi em outros momentos, outras ruas, até outros lugares que eu consigo pegar a frente, eu consigo navegar pela rua utilizando essa ferramenta do Google Maps. Então eu posso utilizar essa atividade de uma forma bem tranquila com as crianças do ensino fundamental.
E é proposto, né, a atividade é proposta para essa idade aí. Então, por meio de uma foto simples, a criança pode descobrir diversas coisas com seus pais. E, obviamente, pesquisar, interagir, entre outras maneiras aí. Para as crianças que nasceram nesse período aí de 2020, que estão nascendo, enfim, elas já vão ter muitas histórias para contar futuramente, porque os pais vão contar que nesse ano de 2020 nós sobrevivemos a uma pandemia e nós estávamos passando por momentos bem difíceis, a população precisava de auxílio, de ajuda, a população teve que ficar em casa. Então, a gente pode utilizar essa ferramenta para várias outras disciplinas. A gente pode utilizar em ciências, né, fazer uma pesquisa. Então, são várias atividades que podem ser propostas com o uso da imagem. É uma atividade bem fácil, bem tranquila, que todos os professores podem fazer em sala de aula com a disciplina de História e a disciplina de Geografia, por meio de uma única imagem. Bom, eu acredito que seria isso para a nossa atividade de hoje. Uma imagem, ela pode servir para muitas atividades. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.